do livro Fundamentos de Matemática, agora do livro de Sequências e Matrizes, uma questão misturando progressão aritmética com progressão geométrica, uma questão bem interessante. Vamos à questão. Sejam 4 números, tais que os 3 primeiros formam uma progressão aritmética de razão 3. E os 3 últimos, uma progressão geométrica. E o primeiro número é igual ao quarto. Dessa forma, a soma desses números será... Pô, maneiro, né? É bem maneiro, uma perguntinha bem elaborada, bem legal mesmo. Cara, a gente pode fazer algumas observações. A gente pode, inclusive, pensar que você pode até... Algumas observações vão ajudar a resolver esse exercício. Vamos lá. A soma de termos... se a gente pegar três elementos, né? Tipo assim, a gente tem aqui, vamos colocar, a gente tem aqui o A1, deixa eu botar aqui, a gente tem aqui o A1, o A2, o A3 e o A4. Só que tá ruim de enxergar, hein? Vamos ver. Temos o A1, o A2, o A3 e o A4. O exercício até já falou que o A1 é igual a 4. Sabemos que os 3 primeiros formam uma progressão aritmética e que esses daqui formam uma progressão geométrica. Se eu pegar a soma dos termos, a soma de todos os termos, por exemplo, se eu somar todos os termos, se eu somar os 3 primeiros termos da progressão aritmética, vai ser o seguinte. Peraí, calma aí. Sejam 4 números tais que os 3 primeiros formam a progressão aritmética, de razão 3. Se eu somar os 3 primeiros, vai ser A1 mais A3 que multiplica, usando só a fórmula da soma de uma progressão aritmética, que multiplica 3, né, porque são 3 elementos nessa progressão aritmética, dividido por 2, né? E isso tem que ser igual à soma dos termos. Isso tem que ser igual à soma dos termos da progressão geométrica. Por quê? Porque esse cara aqui é igual a 1, né? Como esse cara aqui é igual a 1, se eu somar esses 3 elementos aqui, é a mesma coisa que somar os outros 3 elementos. Só que aqui, desse lado esquerdo, a gente tem uma soma de progressão aritmética. Do lado direito, a gente tem uma soma de PG. Soma de PG, aí você tem que lembrar a fórmula, mas aí eu vou colocar aqui. Não vou colocar a fórmula, porque vocês podem até pesquisar a fórmula depois. Aí vai ficar da seguinte forma. Primeiro termo, A1,
Primeiro termo, nesse caso, o primeiro termo é o A2 aqui, né? Primeiro termo então vai ser o A2. Primeiro termo vai ser o A2, que multiplica a razão. Então, a razão dessa progressão geométrica a gente não sabe, a gente só sabe da aritmética, elevado ao número de termos, né? O número de termos são 3 elementos nessa progressão geométrica. Aqui, deixa eu botar de outras que eu consigo enxergar. A progressão geométrica são esses. Caramba, eu botei de outra cor. A progressão geométrica são esses 3 elementos aqui, né? Então, por isso que vai ser 3 aqui. Menos 1, né? Vou só deixar um pouco mais, né? Arrumar um pouco isso aqui. A razão elevado a 3. Caramba, tá pequeno, né, mano? O que tá acontecendo aqui? Razão elevado a 3 menos 1, né? Que é a forma dividido por Q menos 1, né? Tudo isso aí dividido por Q menos 1. Bom, a cor tá meio fraca, mas eu acho que deu para enxergar aí, né? A gente pode fazer essa construção, porque as somas das progressões aritméticas é igual à soma das progressões geométricas, graças ao A4 ser igual a 1. Essa propriedade é válida. Mas aqui que vem agora começa a vir a sacada. Como o exercício deu a razão da progressão aritmética, a gente pode começar a pensar nela. A gente pode começar a pensar nela. Por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: o A1, aí agora a gente volta para os conhecimentos da progressão aritmética. O A1 é a mesma coisa que o A2 menos a razão. Ou seja, o A1, né? Isso aqui é igual ao A1. Ou seja, o A1, o A1 é a mesma coisa que o A2 menos 3. Então, no lugar do A1 aqui, eu posso colocar o A2 menos 3. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vi que vai ter o A2 aqui. Se eu botar o A2 do outro lado também, eu vou poder. Provavelmente eu vou conseguir cancelar o A2 dos dois lados da equação. Esse foi o truque, né? Então eu vou escrever o A1 dessa forma, em função do A2. Vou fazer a mesma coisa com o A3. E vou também escrever em função do A2. O A3, o A3 é a mesma coisa que o A2 mais a razão. E como a razão é 3, vai ser o A3 é a mesma coisa que o A2 mais 3. Opa, então eu consigo substituir ali, ó, e vou poder ter uma equação em função de A2. E aí, por manobra, a gente vai conseguir cancelar esse termo. Vamos ver se a gente vai conseguir mesmo. Então, vamos lá. No lugar de A1, já sabe, vou colocar A2 menos 3. No lugar de A3, vou até pôr de outra cor para não misturar ali, né? Vou pegar uma outra cor aqui, para também não ficar misturando. No lugar de A1, vou colocar A2 mais A2 menos 3. A2 menos 3.
mais, aí no lugar de A3, vou colocar A2 mais 3. Espera aí. No lugar de A3, vou colocar A2 mais 3. Tudo isso está multiplicando ainda por esse 3 aqui fora, né? Tudo isso ainda está multiplicando por esse 3 aqui fora e tudo isso ainda é sobre 2. Certo? Fiz essa adaptação aí. Já percebo que vai ter cancelamento aqui, né? Já percebo que esse 3 aqui vai cancelar com esse 3 aqui. E beleza. Do outro lado, não mexe, né? Do outro lado vai ficar exatamente igual. Do outro lado, por enquanto, a gente não vai mexer. Mas já vou fazer uma coisa já agora, já. Do outro lado da equação. Bom, vai ficar aqui o A2. Vai ficar aqui o A2. E multiplica. Aí é o seguinte, que é o cubo menos 1, eu vou usar a propriedade da diferença de cubos. Vocês já ouviram falar da diferença de cubos? Pois muito bem. Então eu vou usar a propriedade da diferença de cubos. Aí eu vou já colocar direto aqui, para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar colocando, não. Vou colocar direto a propriedade. A gente vai usar aqui a diferença de cubos. Vai ficar Q na menos 1 multiplica Q quadrado mais Q, que é o quadrado, mais Q mais 1. Então, no lugar de Q ao cubo menos 1, que é a diferença de cubo, a gente colocou isso daqui. A gente colocou tudo isso daqui. A gente está usando a diferença de cubos. Então, beleza. Então, no lugar de Q ao cubo menos 1, a gente colocou tudo isso aqui. Tudo isso aqui ainda fica dividido por Q menos 1. Opa! Tudo aqui é produto, então eu vou poder cancelar esse Q menos 1 com esse Q menos 1. Então, a gente vai poder aqui fazer esse cancelamento aqui. Maravilha! Aí agora eu vou arrumar aqui dos dois lados da equação. Vai ficar, como a gente cancelou o 3 com 3 aqui, vai ficar A2 mais A2 é 2A2. Duas vezes A2. Duas vezes A2. Vezes o 3, né? O 3 aí fora ali ainda tá. Dividido por 2, né? Vai cancelar esse 2 com esse 2, ficando só 3A2 ali. Ficando só 3A2. E do outro lado, ficou só A2, que multiplica Q ao quadrado mais Q mais 1. E com isso a gente pode cancelar o Q. Q não, né? A gente pode cancelar o A. A gente pode vir aqui, cancelar o A quadrado dos dois lados da equação. Ficando com uma equação apenas em Q. E vai ficar o seguinte. 3 aqui, né? Fica 3 aqui. É igual a Q ao quadrado mais Q mais 1. E aí você joga esse 3 para o outro lado. Você vai ficar com Q quadrado mais Q menos 2. E isso tem que ser igual a 0.
Bom, com isso você já pode usar a Bhaskara mesmo. Vamos ser prático aqui, vamos usar o Bhaskara. Você usa aqui 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, multiplica aqui o menos 2. Aí você vai encontrar o determinante sendo igual a 1 mais 8, porque menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 mais 1 igual a 9. Então, você vai encontrar o determinante igual a 9. Aí você coloca aqui menos 1, né? Vai ficar, nesse caso, vai ficar menos 1, porque o B é 1, mais ou menos raiz quadrada do determinante, que nesse caso é 3, dividido por 2 vezes 1, né? Que o nosso termo aqui na frente da equação de segundo grau é 1. Então, vai ficar desse jeito. Menos 1 mais 3 é 2. 2 dividido por 2, isso é 1. E menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. A gente descarta logo de cara o valor 1, né? A gente vai descartar de cara o valor 1. Não tem como ser a razão, porque não é, os termos não são todos iguais, né? Porque aqui, ó, esse exercício já fala. Únicos termos que são iguais são o primeiro termo e o quarto termo. Os restos, os outros termos não são iguais. Então, a nossa razãozinha aqui é o Qzinho é igual a menos 2. Bom, com a razão a gente já consegue, a gente já consegue fazer algumas coisas, né? Com a razão a gente já consegue pensar um pouco mais. Vamos ver aqui a melhor forma de agora usar essa informação. Que nem o A3, vamos colocar aqui. O A3 é igual ao A2 vezes a razão. E porque o A3 ele faz parte da progressão geométrica. O A3 ele também faz parte da progressão aritmética. Ele também é o A2 mais 3. Certo? Mas a gente já encontrou a razão, né? Então, a gente já acabou de encontrar a razão. Então, o A3 ele é a mesma coisa que menos 2 vezes o A2. Certo? A gente acabou de ver isso. A gente acabou de ver isso. Vocês concordam? Deixa eu só fazer aqui, botar umas outras cores. A gente acabou de encontrar aqui a razão. Então, aqui a razão, né? Vocês estão vendo aqui, né? O A3 é a mesma coisa que o A2 vezes a razão na progressão geométrica, mas a gente já encontrou a razão da progressão geométrica. A razão da progressão geométrica vale menos 2. Então, podemos escrever que o A3 é igual a menos 2 vezes o A2. Então, né, essa informação é importante, porque eu vou colocar ela bem aqui. No lugar do A3, eu vou colocar menos 2 vezes o A2 é igual o A2
mais 3, certo? Bom, o A2 aqui está somando, pode passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos 3 vezes o A2 é igual a 3. Opa. É igual a 3. Com isso, então, temos que o nosso A2 é igual a menos 1. Descobrimos o valor do A2. Bom, descoberto o valor do A2, a gente já consegue, então, descobrir o valor dos outros termos, né? É, a gente já consegue descobrir o valor dos outros termos. Bom, se o A2 é menos 1, o A3 é menos 2 vezes menos 1. O A3 é 2. E o A4, né? O A4 é menos 2 vezes 2. Então, o A4 vai ser menos 4. Que também é igual ao A1, segundo o exercício. Bom, temos os 4 termos. Podemos somar e verificar qual é a resposta. Então, vai ficar menos 1 mais 2 menos 4 menos 4. E se você fizer as contas, vai dar menos 9 mais 2. E a resposta vai ser menos 7. E essa resposta correta corresponde a que letra? Corresponde à letra D. Vai corresponder aqui à letra D. Certo? Uma questão aí bem interessante aí, muito boa. É maravilhosa mesmo essa questão. É muito bem elaborada, assim. E o que permitiu resolver ela foi porque o A1 era igual ao A4, senão ia ser um pouco mais difícil resolver. Porque a soma dos 3 primeiros termos na progressão aritmética era o A1, A2, A3. Ia ser a mesma coisa que a soma da progressão geométrica. Porque o A4 é igual a 1, né? Por causa disso, a gente pôde formular todo esse esquema. Bom, por enquanto foi só. E até a próxima.